Livro de João, capítulo de número 1, versículo de número 1 ao 5. A encarnação do Verbo. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Amém. Senhor Deus, amado Pai, nós queremos te agradecer, Senhor, por nós estarmos iniciando mais uma semana, Senhor, na tua presença, na tua casa, Senhor. Aleluia. Quero te pedir perdão também pelos nossos pecados, Senhor, às vezes que nós ainda somos desobedientes à tua palavra. Perdão, meu Pai. Nós queremos te pedir, estamos aqui, eis-nos aqui, Senhor, mais uma vez, pedindo perdão, te pedindo sabedoria para fugir, nos desviar do pecado, Senhor, para sermos obedientes à tua palavra, pedir fome e sede da tua palavra, Senhor. E quero te pedir que o teu Espírito Santo esteja para a gente nessa noite, Senhor. Abre nos olhos do coração de todos que estão aqui presentes, Senhor, que a tua palavra penetre nos corações e na mente de cada um que está aqui presente, Senhor, para que venham aprender mais de ti, entender o que o Senhor tem a nos falar, Senhor. É o que nós te pedimos, e já te agradecemos, no poderoso nome de Jesus Cristo. Aqueles que concordam dizem amém. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu estou particularmente muito feliz, porque Deus é maravilhoso, né? Eu não era nem para ter terminado a outra série, imagine começar a outra, né? Então, Deus é fantástico. Bom, amados, nós vamos aqui adentrar no dos livros mais lidos do mundo. Na história da humanidade, o livro de João é o livro mais lido de toda a história da humanidade. A Bíblia é o livro mais lido da história da humanidade, é o livro mais impresso, foi o primeiro livro a ser impresso, e é dentro da Bíblia que temos o Evangelho de João, e desses livros da Bíblia, dos 66 livros da Bíblia, o Evangelho de João é o mais lido. Então, ele é o livro mais lido do mundo. Antes de adentrar, quero fazer aqui um panorama sobre João e sobre o Evangelho. Porque nós temos que ter conhecimento da palavra. A palavra diz para nós estarmos preparados para defender a nossa fé. E isso depende de conhecimento. Amém? Salvação não tem a ver com emocionalismo, não tem a ver com misticismo, tem a ver com um culto racional a Deus, o entendimento do que tem nessa palavra. Por isso que aquela música é mentirosa quando diz que ninguém explica Deus. Porque a palavra, a Bíblia, explica Deus. Amém? Nós temos 4 evangelhos na Bíblia, né? Mateus, Marcos, Lucas e João. 3 desses evangelhos são chamados de evangelhos sinóticos. Por quê? Porque o que tem em um, o que é contado em um, é contado no outro. Grande parte do que tem em Mateus é contado em Marcos, é contado em Lucas. Grande parte do que tem em Lucas é contado em Marcos e Mateus, e assim por diante. Esses 3 evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, eles narram a mesma história com H historicidade, mas de ponto de vista diferente do observador. Porque um observador é Mateus, o outro é Marcos, o outro é Lucas. Mateus, o evangelho dele é mais direcionado para os judeus, para mostrar que Jesus é aquele que havia de vir. Lá de Gênesis 3,15, o que viria da semente da mulher e esmagaria a cabeça da serpente. O rei esperado pelos judeus. Infelizmente, a maioria dos judeus até hoje não crê em Cristo. E isso os conduz para a porta larga da perdição. Marcos escreveu para os romanos, para mostrar que Jesus era servo. Ao mesmo tempo que era Deus, também era servo. E Lucas escreveu para os gregos, falando da divindade de Jesus Cristo, que ele era Deus. Já o evangelho de João, ele é um evangelho universal para gregos, gentios, judeus, para todos.
Ele é um evangelho direcionado para toda e qualquer pessoa. Por isso, quando alguém perguntar para você, eu queria ler a Bíblia, por onde eu começo? Evangelho de João. Porque ele explica Deus. Ele explica o Pai, ele explica o Filho, ele explica o Espírito Santo. Amém? Então, o Evangelho de João, 90% do que tem no Evangelho de João não tem canto nenhum mais dos outros evangelhos. 90%. Então, ele é um evangelho diferenciado. Tá? Dos capítulos 1 a 11, ele faz o registro de 7 milagres que Jesus praticou e deixa, sem dúvida nenhuma, que ele é Deus, porque só Deus poderia fazer aqueles 7 milagres que nós já estudamos aqui em uma série, né, os milagres de Jesus Cristo, falando dos 7 milagres que Jesus, que é registrado aqui no Evangelho de João. Né? No capítulo 12 ao 21, tem os ensinos de Jesus, ou seja, os discursos que Jesus fez com a doutrina da salvação. Não que não tenha nos capítulos de 1 a 11, mas a ênfase de 1 a 11 são nos milagres. De 12 a 21 são nos discursos de Jesus, né? na palavra do próprio Cristo. Nenhum dos evangelhos tem a assinatura do autor, diferente das cartas. Né? As cartas, geralmente, o apóstolo Paulo começa falando, aqui o apóstolo Paulo, apóstolo em Cristo, tal. Nas cartas, geralmente são assinadas, né? O autor diz quem é. Os evangelhos não têm assinatura. Os evangelhos, nenhum dos 4 evangelhos tem assinatura, mas o estudo, a tradição da igreja, né? As características da escrita do evangelho leva aos seus autores. E quem era João? João era filho de Zebedeu e Salomé. Salomé possivelmente era irmã de Maria, mãe de Jesus. Se ela fosse irmã de Maria, então João era o que de Jesus? Primo. Né? Existem estudos que mostram que Salomé, mãe de João, era irmã de Maria. Ele tinha um irmão, né? Ele diz, considera aí André, Tiago. O irmão de João era Tiago, tá? Que era também o quê? Apóstolo. Não é o Tiago que escreveu o livro Tiago que tem na Bíblia, não. Aquele Tiago que escreveu o livro Tiago da Bíblia é o Tiago, irmão de Jesus Cristo. Meio irmão, né? Que é filho só de Maria e de José, né? O carpinteiro. Porque Tiago, irmão de João, ele foi morto, é o único apóstolo que a Bíblia narra a morte dele. Lá no livro de Atos. Ele foi morto à espada por ordem de Herodes. Né? Daquela música, certo Herodes, meu irmão, não quis adorar o Senhor, morreu comido de bicho, porque não glorificou. Porque Herodes saiu com uma roupa muito reluzente, muito brilhante, estilo uma armadura, e foi discursar, e quando ali abriu a boca, o povão viu aquele homem no alto, com aquela roupa reluzente, aquela voz forte, disse, isso não é um rei não, isso é um Deus. E ele se encheu de orgulho e tomou para si aquela adoração. Então, de imediato, o anjo tocou Herodes. E ele pegou uma doença terrível, que o corpo dele apodreceu. E ele morreu comido de bicho. Né? Esse Herodes foi o Herodes que mandou matar Tiago, irmão de João. E que mandou prender Pedro e iria matar Pedro também. Só que Pedro ficou preso, né, durante a festa dos pães asmos ali, e depois na festa Herodes ia apresentar e mandar matar. Só que Pedro, preso ali, vários guardas ao redor dele, ele algemado, acorrentado, e um anjo chegou e disse, ei, Pedro, tocou nele. Quando eu li essa passagem, estava nessa passagem, tocou nele. Eu me lembrei de quando eu estava internado, né, que eu senti aquele toque no meu ombro, né? Tocou nele, só fez tocar. E ele ouviu, me segue. E a algema quebrou, sozinho. E ele saiu andando em meus guardas, os guardas não acordaram, o anjo na frente e ele atrás. O portão abriu sozinho, automaticamente. A Bíblia fala automaticamente, né? Abriu sozinho e ele saindo sem acreditar e foi salvo pelo anjo, né, da morte. Deus não tinha um projeto para ele. E por que Deus não salvou Tiago da espada? Não sei, irmão, só falando de Deus.
com certeza Tiago está lá na glória, o apóstolo Tiago, irmão do apóstolo João. Mas aprove a Deus deixar Tiago ser martirizado e Pedro, nesse momento, pelo menos, ser salvo. Mais na frente, não tem um registro na Bíblia, mas os estudos mostram que todos os apóstolos morreram martirizados, menos quem? João. Morreu bem velho. Então, aqui nós temos João, ele esteve em momentos importantes, né? 3 momentos muito importantes da palavra, João esteve presente. E ele esteve presente nesses momentos com os mesmos outros apóstolos, né? Pedro, Tiago e João. Era João, o irmão dele, e Pedro. Foi quando? Na transfiguração de Jesus, na ressurreição da filha de Jairo e no jardim do Getsêmani. Nessas 3 ocasiões importantes, ele esteve presente. E João foi o único que não abandonou Jesus na crucificação. Né? Pedro e João acompanharam Jesus sendo levado para a casa do sumo sacerdote. Ficaram lá no jardim. Pedro negou Jesus 3 vezes e fugiu. João não, ficou lá até o final. E João também foi o único apóstolo que estava lá na crucificação de Jesus. Ou está tudo fugindo. E João estava lá aos pés da cruz. Imagine aí. Todo mundo atrás de matar Jesus sendo morto, os cristãos sendo demonizados, no sentido de quererem matar os cristãos. Né? Imagine aí. Imaginem aí. E João nem se preocupou com isso. João ficou lá, aos pés da cruz, até Jesus morrer. E foi ele também, junto com Pedro, que correram para o túmulo quando receberam a notícia de que Jesus havia ressuscitado. João foi apelidado por Jesus, recebeu um apelido de Jesus. Ó. Teve muita gente que teve um nome mudado, né? João e Tiago, seu irmão, receberam um apelido de Jesus, Boanerges, né? Filhos do trovão, porque eram pessoas de temperamento tranquilo, mas João e o Tiago parece que quando tinham estresse eles se iravam, né? Tanto que teve uma passagem lá em Samaria, né? Que as pessoas não quiseram dar guarida a Jesus, ou tipo, também falaram algo de ruim para Jesus e tudo, e eles disseram o seguinte: Senhor, o senhor quer que a gente mande descer fogo do céu para torrar eles, queimar eles? O senhor quer? A pessoa, aí Jesus. Tem até aquela série que é muito boa, The Chosen, né? Jesus na série diz assim: como é que vocês querem ser perdoados do pecado de vocês? Vocês querem matar queimado o povo e só por causa disso aí. Boanerges, né? Filhos do trovão. Né? Aí eles ficaram com esse apelido de filhos do trovão. Jesus deixa sua mãe na responsabilidade de João. Lembra quando está na cruz? Mulher, esse é teu filho. Homem, esse agora é tua mãe. Mas por quê? Se Jesus tinha irmãos e irmãs, é porque não tinha ninguém ali, meu irmão. Na hora do pega para capar, na hora do martírio, da crucificação, correu todo mundo. Os irmãos de Jesus, nenhum acreditava nele. Só foram acreditar que ele era o Cristo após a ressurreição. É tanto que um dos irmãos dele escreveu o livro de Tiago, que creu após a ressurreição. Mas até a ressurreição era aquele irmão problemático, criminoso que estava sendo morto. Então ninguém queria estar perto. Mas João estava lá. Né? E aí Jesus disse: mulher, esse é teu filho. E cuide para cuidar, né? Para João cuidar de Maria. Né? E após a ascensão de Cristo, João foi um importante líder da igreja de Jerusalém, né? Junto com Pedro e Tiago, irmão de Jesus. Eram 3 líderes proeminentes na igreja de Jerusalém. Né? João, Tiago, irmão de Jesus, e Pedro. João tinha seu ministério muito próximo ao ministério de Pedro. Né? Em Gálatas 2,9, são chamados de colunas da igreja de Jerusalém. João e Pedro. Posteriormente, né, João vai para a província de Éfeso. Ele sai da Judéia e vai para Éfeso. Provavelmente ele escreveu tanto o Evangelho de João
né? Como as cartas que João escreveu 5 livros da Bíblia. O Evangelho de João, as cartas 1ª, 2ª e 3ª João e o livro do Apocalipse. Já pensou? O cara, meu irmão, é fantástico. Imagina aí, Tiago foi morto, a espada, o irmão dele. Ele já era de idade avançadíssima quando ele foi, né, para a ilha de Patmos, né? Porque aqui nós vemos aqui, né? Ele estava em Éfeso, foi preeminente em Éfeso. As igrejas de Éfeso foram plantadas pelo apóstolo Paulo, tá? Esmirna, várias igrejas, mas João era proeminente lá, pregava, era pastor nas igrejas. Mas no governo de Domiciano, João foi levado para a prisão na ilha de Patmos, no mar Egeu, aí ficou no mar Egeu, onde teve a revelação do Apocalipse. Escreveu o Evangelho por volta do ano 90. Olha aí que ele já tinha idade avançada, né? Mas eu fico imaginando aqui, João, na ilha de Patmos, né, o irmão morto à espada. Imagine isso, coloca no lugar dele. Uma ideia, uma fé, uma crença, nascida ali, nascida no sentido de concretizada, né? Porque na verdade foi nascida lá em Gênesis, João 3,15, mas veio se concretizar ali durante o período da vida de João, a vida do Cristo, a perseguição, a morte do Cristo, a ressurreição do Cristo, a perseguição da igreja. Aí se coloca no lugar dele, porque hoje é muito fácil nós falarmos o grande apóstolo João. Mas na época ele era o João. Ele era um João, numa prisão, numa ilha, não tinha mais visita, porque o irmão morto, os pais já mortos, com certeza, ele era muito velho já. Todos os demais apóstolos, todos mortos. Maria, mãe de Jesus, devia já estar morta também. Longe da sua pátria, um preso qualquer, sozinho, abandonado. Mas tinha uma pessoa que não tinha abandonado João. Deus. Jesus Cristo não tinha abandonado João. Aí eu fico imaginando aquele cara sozinho, triste, meu irmão. Preso. Em prisão é ruim hoje, mas naquela época. Numa ilha afastada. Devia faltar tudo. E aquele cara dentro daquela cela, abandonado, sozinho, de repente é arrebatado aos céus, meu irmão. Tem uma visão do que vai acontecer no final dos tempos. Porque Apocalipse tem esse nome em português. Porque fala da batalha, né, do Apocalipse e tudo, mas esse livro na Bíblia americana, você pegar, é Revelation. O nome do livro não é Apocalipse, é Revelation, porque a revelação que Deus deu ao apóstolo João no fim de vida. A pessoa que consolo fantástico. O cara ali sozinho, meu irmão, ele foi solto. Sabia que ele foi solto? Ele foi solto depois que esse rei que prendeu ele, outro rei assumiu o comando de tudo, ele foi solto. Agora, tu imagina aí, um cara já com 90 e tantos anos, ou sem ninguém, sem família, mas Deus concedeu ele morrer velho, talvez ali olhando para o mar, talvez ali pregando, talvez não, com certeza pregando o evangelho da salvação, escrevendo o livro de Apocalipse, né? Dentro da prisão, escreveu o livro de Apocalipse, né? Então, assim, meu irmão, eu tenho a certeza de uma coisa: você pode estar abandonado, doente, preso, do jeito que for, tudo para um cabo pegar e pular de um prédio. Mas se tiver Jesus, não, porque Ele está lá com você. Ele está lá cuidando de você, Ele está lá lhe dando livramento, Ele está lá lhe sustentando. Amém? E qual foi o propósito do Evangelho de João? Está lá em João 20, 30, 31. Ele mesmo diz, né? A Bíblia sempre diz o que é a Bíblia. A gente interpretamos a Bíblia conforme a Bíblia, né? João 20, 30 ele diz: Jesus, na verdade, realizou na presença de seus discípulos ainda muitos outros sinais, fora os 7 que ele narrou, né? Que não estão registrados nesse livro. Ou seja, foi presenciado por todos os discípulos, não só os apóstolos, mas outras pessoas que também eram discípulos de Jesus. Estes, porém, foram registrados para quê? Aí para que ele registrou os milagres? Para que possais crer que Jesus é o Cristo. Porque, meu irmão, só o Cristo. Quem é o Cristo? Aquele que havia de vir. O Santo de Israel. Aquele que viria para libertar o povo do jugo do pecado e da morte.
Somente o Cristo poderia fazer aqueles milagres que Jesus fez, transformar água em vinho, ressuscitar um morto após o quarto dia, andar sobre as águas, ressuscitar uma menina já morta. Então, então ele escreveu isso para quê? Crer que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus. E para quê? E crer para quê? Porque crer, meu irmão, até Satanás crê. Satanás sabe quem é. Aquele demoniado gadareno, quando Jesus desceu, Jesus não deu uma palavra, ele disse: o que queres, filho do Deus vivo, nós bem sabemos quem tu és. Vieste nos perturbar antes do tempo, nos atormentar antes do tempo, porque eles sabem que vão ser lançados no lago de fogo para tormento eterno, junto com o anticristo, a besta, e com todos aqueles que não creem no nome de Jesus Cristo. Mas aqui João diz que é para quê esse evangelho? Para você crer que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus. E para que crendo, tenhais vida em seu nome. Porque Satanás crê, os demônios creem que ele é Jesus, o Cristo, o Filho de Deus. Mas eles não têm vida no nome dele. Nós não, nós cremos. E porque cremos, nós vivemos Cristo. Nós todo dia buscamos nos livrar do nosso mau desejo. Não é fácil, porque o mundo é todo o tempo. E agora, meu irmão, a perseguição agora, né? Eu estava lendo hoje à tarde, um pastor, aqui no Brasil, duas lésbicas mandaram uma mensagem para o WhatsApp, pedindo um casamento, ele respondeu, né, teve a delicadeza de responder, porque nem respondeu, teria respondido. Ele teve a delicadeza de responder, explicando por que não casaria, pois agora ele está sendo perseguido nas redes sociais, elas já estão entrando com um processo contra ele, e estão transformando a vida desse homem de Deus em um furacão. A perseguição, meu irmão, aqui no Brasil já é real. Já é real. Né? Então, aqui, crer que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Não existe outro nome que dê a vida eterna. Maria, José, Padre Cício, Allan Kardec, Buda, Maomé, qualquer outro nome que você pensar aí de espiritualidade. Não há outro nome no qual tenha vida, vida eterna. E vida ainda nessa vida em abundância, senão o nome de Jesus Cristo. Amém? Está muito claro no Evangelho de João. O que tem apenas no livro de João? Né? Como eu disse, 90% do que está no livro de João não está contido nos Evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas. Apenas no livro de João tem o que? A encarnação do Verbo. A presença de Jesus no casamento de Caná da Galileia. A conversa de Jesus com Nicodemos sobre a necessidade de nascer de novo. Olha, esse livro é teologia pura. E como é que nós vemos um cara fazer uma música dizendo que ninguém explica Deus? João explicou. O Evangelho de João explica quem é a pessoa de Jesus Cristo. Ele é Deus, ele é o Verbo encarnado. É necessário nascer de novo, regenerados, para poder ter a vida eterna. A conversa de Jesus com a mulher samaritana, falando sobre água da vida. Rios de água viva irão fluir de dentro de ti, ele disse. O milagre do paralítico do tanque de Betesda, só tem no livro de João. Milagre do paralítico no tanque de Betesda. Aquele homem que ficou ali por 38 anos, naquela escravidão, esperando uma cura. A cura do cego de nascença. Nunca antes na história da humanidade tinha sido registrado que um homem cego de nascença tinha sido curado. No próprio livro de João fala isso. Nunca na história da humanidade. O bom pastor. O milagre da ressurreição de Lázaro. A cerimônia do lava-pés. O milagre da ressurreição de Lázaro é um negócio assim tremendo. Por quê? Outros homens de Deus ressuscitaram pessoas na Bíblia? Sim. Elias ressuscitou o filho daquela mulher que fez um parto para ele. Pedro, Paulo ressuscitaram pessoas. Mas acontece que existia
na doutrina judaica, uma crença doutrinária de que após o terceiro dia de morte, ninguém conseguiria ressuscitar uma pessoa. E realmente não há registro na Bíblia de ninguém que tenha sido ressuscitado após o terceiro dia de morte. Antes do terceiro dia de morte, homens instrumentalizados por Deus ressuscitaram pessoas na Bíblia. Porque morto é morto, meu irmão. Tanto faz estar morto há 1 minuto como há 3 dias. Tanto faz estar morto há 1 minuto como há 4 dias. Tanto faz estar morto há 1 hora como há 4 dias. Tanto faz estar morto 2 horas, como eu fiquei, como 4 dias. Só que a doutrina judaica dizia o quê? Depois do terceiro dia não tem mais jeito. Foi por isso que Jesus esperou para ressuscitar Lázaro quando? No 4º dia. Quando ele ressuscita Lázaro no 4º dia, ele está dando um recado para os judeus. Eu sou o que sou. Ele está dizendo que ele é Deus, porque ninguém pode fazer isso a não ser Deus. E está lá narrado no livro de João. A cerimônia do lava-pés está no livro de João. O discurso no cenáculo. A oração sacerdotal de Jesus, no capítulo 17. A restauração de Pedro e a pesca milagrosa. João prova que Jesus é o Filho de Deus, com fatos que provam claramente que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Transformação da água em vinho. Vocês lembram que eu falei aqui em um culto um tempo atrás, que um cientista falou que é possível transformar água em vinho. Mas a energia necessária para fazer isso era praticamente a energia do sol. Ou seja, só Deus. Transformação de água em vinho. A cura do oficial romano. Paralítico de Betesda. Agora, a multiplicação dos pães é registrada nos 4 evangelhos. Como Jesus caminhando sobre o mar, também registrado pelos 4 evangelistas. Né? Sete ocasiões são registradas no livro de João, onde Jesus usa a expressão mais importante do Antigo Testamento. Para a prova de que é o Filho de Deus. Eu sou o que sou. Quando Moisés chegou perto da sarça ardente, que a sarça... Lembra, né? Isso é muito importante a gente lembrar disso, para lembrar quando tem aqueles crentes que pedem fogo, manda fogo, desce fogo, manda fogo, tu sai de perto. Porque vai que Deus manda mesmo, é para matar todo mundo. Sai, eu vou lá, galera, vou ali comer um sanduba, viu? Depois vou pro culto lá na minha igreja mesmo. A gente se vê. Se não descer fogo, a gente se vê. Porque fogo, o que foi que João disse, junto com o Tiago, para Jesus? Quer que a gente mande descer fogo para matar eles? Fogo é para matar mesmo, é juízo. A sarça ardente, ela queimava como fogo, não era fogo, era como se fosse fogo. As labaredas de fogo desceram na cabeça dos apóstolos em Pentecostes, como se fosse fogo. Não era fogo, como se fosse. É uma forma de dizer como é que parecia. Então, quando Moisés chegou perto da sarça ardente, que queimava como fogo, mas não era fogo, que ele perguntou: tá bom, Senhor, mas como é que eu vou dizer quem foi que me mandou para libertar eles no Egito? Aí Deus disse: eu sou o que sou. Isso aqui, meu irmão, você não tem noção do impacto disso. Na língua que eles usavam na época, não existe esse tempo verbal. Eu sou. Tem eu era ou eu serei. Eu sou não tinha esse tempo verbal. Era uma coisa inédita. Eu sou o que sou. E Deus é. Sempre foi, sempre será. Nós não. Nós hoje somos pessoas. Nós hoje somos homens e mulheres. Carne, sangue, cabelo. Mas nós fomos sempre isso. O homem veio de onde? E para onde ele voltará? O que a Bíblia diz? Veio do pó. E voltará ao. Então nós éramos pó e seremos pó de novo um dia. Aqui é um estado intermediário entre pó. Deus não, ele é.
Os anjos não são, os caídos também não são, foram criados pelo Criador. O Criador não, ele é. Ele sempre existiu. Amém? Então Jesus usou por 7 vezes essa expressão, eu sou o que sou. E tentaram matá-lo e conseguiram, né? Até para se cumprir a palavra, por causa que ele falou isso. Ele disse que é Deus. E ele era Deus. Amém? E nós vamos aqui começar a ver o livro de João. Hoje, exatamente, ele começa por aí. A encarnação do Verbo. João era o apóstolo que tinha maior intimidade com Jesus. João era conhecido como discípulo amado. João foi aquele discípulo que reclinou a cabeça sobre o... Ele deitou no peito de Jesus para perguntar, Senhor, quem é o traidor? Diz aí para a gente. Era o discípulo amado. Era o homem que mandou mais perto de Jesus. Talvez uma vez até por influência, para você ver a imperfeição humana, né? Até por influência da mãe deles, eles foram perguntar, teve aquele episódio que causou tumulto, que foram perguntar se eles poderiam ter um lugar especial no céu. Né? Lembram dessa passagem? Foi João e Tiago ali, irmão dele. Mas João era o homem que mais conhecia Jesus Cristo. Esteve com ele em todos os momentos. E aí ele começa falando, João 1:1, no princípio era o Verbo. E o Verbo estava com Deus. E o Verbo era Deus. Aqui João já afirma que o Verbo era Deus. Estava com Deus. E ao mesmo tempo era Deus, porque aqui é o mistério. 2 pessoas em uma. Lá na frente vai aparecer o Espírito Santo, que vai ser um Deus único, mas triuno. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Ele afirma de novo em João 1:2. No princípio de tudo. O que é o princípio, amado? O que nós vimos, né, na série passada, o princípio de todas as coisas, desse mundo, de tudo. E aí nós vemos lá em Gênesis 1:1, no princípio Deus criou os céus e a terra. João 8:55, o próprio Jesus Cristo fala, né? Jesus respondeu, em verdade lhes digo, que antes que Abraão existisse, eu sou. Porque aqui questionaram ele, como é que pode, tu quer ser mais que Abraão, o nosso pai Abraão? Ele disse, em verdade, olha aí a seriedade dessa afirmação. Ou é um louco, que era para estar internado, um doido, igual um Henrique Cristo, ou então ele era o quê? Deus. Em verdade lhes digo que antes que Abraão existisse, eu sou. Hebreus 1:2 diz o seguinte, mas nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas e pelo qual também fez o universo. Veja aqui em Hebreus 1, a carta de apóstolo Paulo aos Hebreus, antes até de o evangelho de João ser escrito, porque foi o último evangelho a ser escrito, foi de João. Então aqui, antes de ter o evangelho de João, o apóstolo Paulo já dizia, pelo qual também fez o universo. Pelo qual quem? Pelo seu Filho. Que era o quê? O Verbo. E como foi que Deus fez o universo? Haja luz. O Verbo, a palavra de Deus, é o próprio Cristo. Amém? O Filho é o resplendor da glória de Deus. A expressão exata do seu ser. Lembra o que Jesus disse? A quem a mim vê, vê ao Pai. Quem viu Jesus, viu Deus. Sustentando todas as coisas pela sua palavra poderosa. Quando eu leio essa passagem, eu me lembro do pastor Armando, o bispo da IBC, dizendo, meu irmão, crer que Deus está no controle, que Deus é o Criador, é você crer que essa cadeira que você está sentado aí, ela não cai no chão, porque Deus está segurando cada molécula dela no lugar. O poder de Deus. Sustentando todas as coisas pela sua palavra poderosa, o Verbo. Depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. É onde Jesus está, à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. E aqui, no último livro, ele aparece novamente. Ele está em toda a Bíblia. Jesus está em todos os livros da Bíblia. Apocalipse 19:11 diz, vi o céu aberto. Aqui o apóstolo João, solitário, na prisão,
devia estar magro, velho, mal cuidado. O pior, uma pessoa comum estaria depressiva, pensando em se matar, e ele estava ali firme ao ponto de Deus dizer: agora eu vou te dar uma revelação. Vi o céu aberto, ele diz, e eis um cavalo branco. O seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro, e julga e combate com justiça. Os seus olhos são como chama de fogo. Os olhos de Jesus é chama de fogo, é? É como chama de fogo. Ele está dando para você entender como é que é uma noção que não dá para saber. É como chama de fogo os olhos dele. Na cabeça dele há muitos diademas. Tem um nome escrito que ninguém conhece, a não ser ele mesmo. Ele está vestido com um manto encharcado de sangue. E o seu nome é Verbo de Deus. Imagina aí, o apóstolo João viu Jesus sendo martirizado, viu Jesus sendo furado, viu Jesus todo sujo de sangue. E agora Jesus diz: ei, meu discípulo amado, tu vai me ver agora em glória, antes de morrer ainda, para tu deixar registrado para a igreja o que vai acontecer e como é que eu estou hoje. Os seus olhos são como chama de fogo. Na cabeça dele há muitos diademas, tem um nome escrito que ninguém conhece, a não ser ele mesmo. Ele está vestido com um manto encharcado de sangue, e o seu nome é Verbo de Deus. Ele falou lá no evangelho dele, né? No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, ele é o Verbo de Deus. Os exércitos do céu o seguiam, montados em cavalos brancos e vestidos de linho finíssimo, branco e puro. Da sua boca sai uma espada afiada, para com ela ferir as nações. Ele mesmo as regerá com cetro de ferro. E ele mesmo é o que pisa o lagar do furor. O lagar do vinho do furor, da ira do Deus Todo-Poderoso. O que é o lagar? É aquele lugar de ficar pisando em cima da uva para fazer vinho. Que lá no livro, que conta a história de Gideão, ele estava malhando o trigo no lagar. Por quê? Porque o lagar era de fazer vinho, mas como era mais escondido, ele estava malhando, batendo no trigo lá para os midianitas não virem roubar. Então, ele mesmo, Jesus, é quem pisa o lagar do vinho do furor da ira de Deus Todo-Poderoso. No seu manto e na sua coxa está escrito o nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Imagina o João aqui chorando, meu irmão, vendo isso. Está entendendo? Imagina o que João, que consolo que Deus deu para esse homem abandonado na cadeia. Está entendendo? Preso por quê? Por ser ladrão, por ser malfeitor, por ser estuprador, por ser ladrão, não. Por ser crente. Está preparado para ser preso por ser crente? Está preparado para chegar aí dois gays ou duas lésbicas querendo que você case ele e você dizer: não, aqui nós seguimos Bíblia. Deus fez homem e mulher os fez a sua imagem e semelhança. Então o homem deixará pai e mãe, se unirá à sua mulher e farão uma só carne. Aí vai vir Ministério Público, vai vir juiz, vai vir polícia, e você vai ser preso por isso. E você ficará na cadeia dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor. Amém? É isso que vai acontecer no final, meu irmão. Hoje nós não temos uma liberdade ainda para pregar o Evangelho. Mas um culto desse aqui, que hoje está aí a porta aberta, pode entrar quem quiser, era para estar lotado. Porque as igrejas que dizem: recebe, eita, agora, eita, é fogo, desce fogo, está tudo lotado. Por quê? Porque o cara não tem que mudar de vida, sai de lá e vai para um hotel. Sai de lá e vai beber. Sai de lá e vai fumar maconha. Sai de lá, vai mulher ficar com mulher, homem ficar com homem. Sai de lá e vai fazer tudo o que desagrada a Deus. E as pessoas pensaram a vida toda que quem ia destruir a igreja eram essas pessoas que eu acabei de dar o exemplo. Não é não. Essas pessoas que eu acabei de dar o exemplo, elas vão apenas perseguir a igreja como sempre foi perseguida. A igreja verdadeira sempre foi perseguida. Esse pastor que recusou a casar duas lésbicas, ele é a igreja verdadeira, está sendo perseguido. Quem busca a forma mais eficaz de destruir a igreja não é esse povo, não. Sabe como é que é o perigo da destruição da igreja? É de dentro.
Essas teologias que tem hoje aí. A igreja Bethesda do Brasil, agora esses dias, acabou de se tornar mais uma igreja inclusiva, que diz que ser gay não é pecado. Se você assistir o discurso do pastor da igreja Bethesda, está no YouTube, procura. E começa com o discurso, e eu achei interessante, algo que as pessoas não querem falar, porque hoje tem o que é misógino, é machista. Eu achei um comentário de um pastor muito interessante, dizendo o seguinte: olha, a tua igreja pode estar indo para esse caminho. Não fica, não, aqui não, pode estar indo para esse caminho. E tem mais, ele falando, né? E tem mais, se a tua igreja tem uma pastora, já está com meio caminho andado. Porque já está diluindo o vinho de Jesus com água. Porque a palavra não existe pastora. Então, se já está nessa onda do pastora pode, por que não pode? Misógino, machista? Pastora pode. Então, por que não pode gay? Por que não pode lésbica? Então, se a tua igreja está nessa era, já está no caminho. E, infelizmente, é assim que estão aí. Tem igreja aí, meu irmão, com pastora lésbica. Tá aí, aquela Ana Holden, né? Junto com outra mulher, liderando uma igreja, que não é igreja, é falsa igreja. Igreja é o quê? O corpo de Cristo. E ali está mais para corpo de Satanás. Só que tem que ter coragem para falar isso. Tem que ter Espírito Santo, tem que ter ousadia. A palavra diz que nós recebemos um espírito de covardia, foi de ousadia. Para falar a verdade do Evangelho, independente do que vai acontecer. Amém? E continua o livro de João, João 1,3. Todas as coisas foram feitas por ele. E sem ele, nada do que foi feito se fez. João aqui está dando ênfase à pessoa de Jesus Cristo. Ele era o verbo, no início estava com Deus, no início era o verbo. Ele estava com Deus e era Deus. E aqui ele diz que todas as coisas foram feitas por ele. Quando Deus dizia, haja luz, era o verbo que fazia. Haja divisão de mar, divisão de água e de céu, era o verbo que fazia. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Sem Jesus, o Cristo, nós não estaríamos aqui agora, porque não teria nem sido feito. Amém? A vida estava nele. E a vida era a luz dos homens. Meu irmão, sem Jesus é só treva. Tu sabe como é, quando eu estava lendo essa palavra aqui, preparando ontem de madrugada, eu estava preparando essa palavra ontem, e eu pensando aqui, meu Deus, as pessoas sem Jesus são zumbis. Eles não têm vida. Não têm vida. São zumbis caminhando. É mesmo que está assistindo The Walking Dead. Andam, comem, faz zoada, mas é tudo sem sentido. Não tem um sentido. E o fim é morte. A vida estava nele. E a vida era a luz dos homens. Ele fala no passado aqui, por quê? Porque ele está narrando Jesus encarnado. Emmanuel, Deus conosco. E aqui ele já havia morrido na cruz, ressuscitado ao terceiro dia e ascendido aos céus. E ele já ia descrever lá na frente como é que Jesus está hoje, lá em Apocalipse, quando ele viu Jesus, né? Então ele diz, a vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. Lá em João, aqui já na carta de João, né? Não é mais o Evangelho. Na carta de João, 1 João 1,1 diz, o que era desde o princípio. Ele está dizendo que aquele que era desde o princípio, Jesus Cristo. O que ouvimos, ou seja, eu ouvi, com esse ouvido aqui, João está dizendo. Eu e os outros discípulos ouvimos, audível. O que vimos, nós vimos com nossos olhos o Cristo. O que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos próprios olhos. O que contemplamos. E as nossas mãos apalparam. Nós pegamos nele, ele tinha carne, ele era homem. Ele se fez homem. Não era como a doutrina que tem por aí que diz que ele era tipo um holograma, um fantasma. Ele era homem, nós tocamos nele. A respeito do verbo da vida. Ele era o verbo da vida. E a vida se manifestou. E nós a vimos. E dela damos testemunho. São testemunhas. Até hoje, como é que um processo é julgado na justiça? Testemunhas. Aqui são pessoas que estão testemunhando.
E a vida se manifestou e nós a vimos e dela damos testemunho. E anunciamos a vocês a vida eterna, que estava com o Pai e nos foi manifestada. Deus Pai tem a vida eterna. E Ele manifestou por meio de Jesus Cristo a vida eterna para todo aquele que nele crê. O que vimos e ouvimos, anunciamos também a vocês, para que vocês tenham comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho, Jesus Cristo. Meu irmão, com quem é a tua comunhão? Tu não pode misturar, não, meu irmão. Esse nome não, o nome é ecumênico, até o nome é feio. Sai fora, pula. Quando falarem ecumenismo, pula fora. Deus não divide sua glória com ninguém. É só um Deus, só uma fé, só um corpo, só um Espírito, só um batismo. É um. Amém? E escrevemos estas coisas para que a nossa alegria seja completa. João, olha aí que fantástico. Ele escrevendo o Evangelho, escrevendo a carta, escrevendo o Apocalipse, e o que é que ele sentia? A alegria de poder estar escrevendo a verdade da vida. É a mesma alegria que nós temos quando nós pregamos para alguém. Eu já falei para vocês, quando eu estava no hospital, eu perguntava a Deus, oh, Senhor, será que eu vou fazer duas coisas? Que eu tinha saudade de duas coisas. De fazer duas coisas. Estou falando de pessoas, estou falando de fazer. A primeira é de estar na igreja. Nem que fosse sentado aí. Assim. A primeira coisa que eu sentia mais falta era de estar na igreja. E a segunda, né, eu já falei, era o banho de rio, né? Mas a coisa que eu sentia mais falta era de estar na igreja. E aí, para finalizar aqui, nós vamos hoje até só João 1,5. João 1,5. A luz resplandece nas trevas. E as trevas não prevaleceram contra ela. Ei, meu irmão, Satanás, quando Jesus estava sendo levado para a cruz, ganhei. É Deus? Ganhei. Só que quando Jesus, antes de morrer, o segundo antes de morrer, ele disse, Pai, as tuas mãos entrego minha alma. E depois disso, tetelestai, né? Está consumado. Meu irmão, acho que aí Satanás estremeceu, tribuchou, porque o véu do templo se rasgou e ele já entendeu o quê? Que ali não tem mais negócio de sumo sacerdote. O sumo sacerdote era Jesus. O céu escureceu, teve terremoto, pessoas ressuscitaram do nada e saíram andando no meio do povo. Pessoas mortas há muito tempo ressuscitaram. Lembra que só podia até o terceiro dia? Lembra que Jesus ressuscitou Lázaro no quarto? Pois agora, na morte de Cristo, na cruz, o Santo de Deus, morrendo sem ter pecado, pelo meu e pelo teu pecado. Teve terremoto e pessoas mortas há mais tempo ressuscitaram. E andaram, a Bíblia diz o quê? Que andaram no meio dos seus. Saíram andando, olha o fulano, andando no meio dos conhecidos. O susto é grande. Mas só que foram várias pessoas, não foi um. Foram várias pessoas ressuscitaram. Só Deus, meu irmão. E o véu do templo, o véu não era um véu fininho, era uma tapeçaria assim, de um palmo. Se rasgou de cima a baixo. Por que não rasgou de baixo para cima? Porque ele era altão, de baixo para cima era alguém rasgando, né? E de cima a baixo, Deus rasgou. Quando o véu do templo se rasgou, que abriu o Santo dos Santos, que só o sumo sacerdote podia entrar, aquele local aonde Zacarias entrou, o pai de João Batista. E lá dentro ele só podia entrar só, né? E aí lá dentro ele teve uma visão do anjo que disse, ó, vai nascer um filho teu chamado João Batista, ele vai anunciar a vida do Cristo. E por ele duvidar, ele ficou mudo, Zacarias. Ficou, ó, porque duvidou, vai ficar mudo até o dia que o menino nascer. Ele ficou mudo. O Santo dos Santos era o lugar onde o sumo sacerdote entrava, eles amarravam uma corda na perna do sumo sacerdote. Porque ninguém podia entrar lá. Aí vai que ele morre lá dentro. Ninguém podia entrar para tirar o sumo sacerdote. Eles puxavam pela corda. Então, ali, quando o véu do templo se rasgou, acho que naquele momento Satanás entendeu. Perdi. E a luz resplandece nas trevas. E ali, naquele momento, a luz resplandeceu nas trevas. Ó. E as trevas não prevaleceram contra ela. Não prevaleceram contra ela. Já ganhou, meu irmão. Não existe batalha de Jesus contra Satanás. Ele já venceu. Não existe guerra do bem contra o mal. Ele já ganhou, o bem já ganhou, Deus já ganhou. Amém?
Não existe mais batalha, mas já ganhou, meu irmão. Já era. Perdeu o Playboy. Se fosse a Bíblia vai sendo traduzida, né, na linguagem atualizadíssima, né, 2050, porque se você for ler em TLH, tem coisa nela que é tão moderna que perde um pouco o sentido. Aí eu volto para a NVI, volto até para Almeida, revista corrigida. Né? Na TLH ela tem uma linguagem muito moderna. Daqui a pouco tem uma coisa aqui, né? A luz resplandece nas trevas e as trevas não prevaleceram contra ela. Não, olha o tempo do verbo, não prevaleceram. Vejam que nas igrejas tem muito pastor que fala errado. As trevas não prevalecerão no futuro. Ei, não prevaleceram no passado. Já foi. Já foi. Quem tem Cristo está na luz. Não tem mais treva. Na hora que você diz, eu creio, eu sou de Jesus, eu sou de Cristo. Lembra? Eu vou lutar, eu vou vencer, ninguém vai me deter. Meu alvo é Cristo, estou indo para um lugar mais alto. O ritmo do pastor é ótimo, né? Meu irmão, ele já venceu, meu alvo é ele. As trevas não prevaleceram. Não é não prevalecerão. Quando tu vê alguém dizendo, as trevas não prevalecerão, eu digo, ei, mano, tu perdeu a parte, vou te dar um spoiler, tá? Vou te dar um spoiler aí. Ele morreu na cruz, não merecia, quem merecia era tu, ele não merecia. Por ele não merecer, ele ressuscitou o terceiro dia. E por ele ter sido obediente até morte de cruz, ele teve o nome exaltado acima de todo nome. Ele ascendeu aos céus, à vista de todos os apóstolos. 2 anjos chegaram e disseram, quando ele subiu na nuvem, por que vocês estão olhando para cima? Esse Jesus que vocês viram subir, ele vai descer para pegar a sua igreja. Ele já venceu. As trevas não prevaleceram contra a luz. Amém? E aqui, 1 João 5 diz o que no 11? E o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna. E esta vida está no seu Filho. Não tem outra forma de vida eterna sem Jesus. Até porque Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Vem, não é vai, é vem. Porque Ele é o próprio Deus. Quem tem um filho tem a vida. Quem não tem um filho de Deus, não tem a vida. São zumbis, meu irmão, infelizmente. São pessoas que estão aí comendo, bebendo, andando, dirigindo, mas são zumbis. Filipenses 2,5 diz, tenham entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo. Meu irmão, a nossa mente é a chave. Né? Transformar a mente. É o que o pessoal tanto gosta de falar, que palavra bonita, né? Metanoia, né? Transformação da mente. Tenham entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus, que mesmo existindo na forma de Deus, não considerou o ser igual a Deus algo que deveria ser retido a qualquer custo. Ao contrário, ele se esvaziou assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos seres humanos, reconhecido em figura humana. Ele se humilhou, tornou-se obediente até morte e morte de cruz. Por isso, também Deus exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra. E toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém? Meu irmão, isso aqui é o resumo. Nós temos que ter a mesma mente de Cristo. Tanta gente quer ser tanta coisa, meu irmão. Tanta gente quer ser importante. Tem pastor aí que você não consegue nem falar com o pastor. Tem cantor gospel aí que você não consegue falar com o cantor, não. Ele é mais estrela do que a Anitta, que disse que carrega o Brasil nas costas. Ele é mais estrela que ela. Aí você pensa que ele vai falar só de quê? De luta, ele está falando de humildade. Que mesmo existindo na forma de Deus, ele existia na forma de Deus, ele era Deus. Uma vez ele viu uma figueira lá, uma planta lá, e ele com fome, chegou perto dela, não tinha. Nunca mais tu vai dar fruto. A bicha murchou na mesma hora e morreu. Quem é que faz isso? Quem é? Quem é que chega para um cara que está lá conversando, dando teologia, explicando lá a palavra de Deus, explicando o evangelho, como é a salvação?
lotado, não tem como chegar. Aí, de repente, 4 amigos descem um amigo por uma corda, numa cama, no meio da sala onde ele estava. Aí ele diz, os teus pecados estão perdoados pela tua fé. Os teus pecados estão perdoados. E aí os sacerdotes ao redor não falam, mas ficam pensando, que loucura! Como é que esse homem quer perdoar pecado? É só Deus que pode perdoar pecado. Só que ele é onisciente, ele é Deus, ele sabe o que está pensando. Aí ele pegou e disse o quê? Por que vocês estão falando isso? Por que vocês estão questionando a minha autoridade? O que é mais fácil é dizer teu pecado estão perdoado ou dizer toma teu leito e anda, com aleijado? Pois toma o teu leito e anda. E o aleijado pegou o leito e saiu andando. Amém? Porque ele é Deus, meu irmão. Ele é Deus. Né? Tenham entre vocês o mesmo modo de pensar de Jesus Cristo, que mesmo existindo em forma de Deus, não considerou ser igual a Deus, algo que deveria se retirar a qualquer custo. Pelo contrário, ele se esvaziou. Meu irmão, tem que se esvaziar de qualquer orgulho. A gente tem que se esvaziar de qualquer pretensão. É se Deus quiser, meu irmão. E sabe o que acontece quando tu se esvazia? Quando tu não tem aquela ambição, Deus vai te dar de graça, sem tu nem entender como foi que tu recebeu aquilo. Rapaz, Deus faz cada coisa na minha vida que eu fico, meu Deus do céu, eu não mereço, Senhor. Mas ele vai e diz, mas tu vai ter. Pelo contrário, ele se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando semelhante aos seres humanos, reconhecido em figura humana. As pessoas olhavam e diziam, aquele é Jesus. Aquele não é Jesus, o filho de Maria, do carpinteiro José? Não é o Jesus? Tem essa passagem falando que ele era reconhecido como figura humana. E se humilhou. Tu és o filho de Deus? Tu és o rei de Israel? Perguntou Pôncio Pilatos. Ele disse o quê? Tu dizes. Eu não estou dizendo isso, eu estou dizendo a minha. Tu dizes. Ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Ele não morreu. Ah, é porque ele me amava, está no meu barquinho. Não, ele era obediente a Deus Pai. Então nós não podemos ser nada menos do que obediente a Deus Pai. Amém? Por isso também Deus exaltou sobremaneira, porque obediência. Por que tu vai ser exaltado? Aqueles que foram escolhidos, justificados pelo sangue do Cordeiro, e vão ser exaltados, vão ser glorificados, porque você é obediente, você vive Cristo, porque o apóstolo Paulo diz, morrer é lucro, mas viver é Cristo. Por isso também Deus exaltou sobremaneira, ele deu o nome que está acima de todo nome. Para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra. E toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Você lembra daquela oração que nós tivemos na casa da irmã Karen? Que nós estudamos uma passagem onde diz que no final Jesus vai pegar. Quem foi que nos deu para Jesus? Deus. O que é que ele diz? Nenhum daqueles que o Pai me deu, eu perderei. Meu irmão, tu pode fazer o que tu quiser, que Jesus não te perde. Tu está pensando no pecado, tu está pensando em fazer aquele pecado, eu vou fazer, está planejando o pecado. Porque eu já vi pastor dizendo que quem é salvo de verdade não planeja pecado. Mentira. Mentira não, engano dele. Planeja sim. E quando tu está prestes a cometer, Deus vai e não deixa tu cometer. Por quê? Porque ele não perderá nenhum. Agora tu não vai viver flertando com o pecado. Porque do pecado a gente foge. Satanás a gente enfrenta. Amém? E aí nós temos aquela passagem lá naquela oração na casa da Karen, que no final Jesus vai entregar tudo de volta a quem? A Deus Pai. Amém? Então nós viveremos eternamente na presença de Deus, na presença do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém? E o que nos cabe por enquanto é obediência. O que nos cabe por enquanto é lembrar que viver é Cristo. Toda vida agora eu me lembro disso, irmão. Eu não morri. Aliás, morri e Deus me trouxe de volta. Então, se eu estou vivo, eu tenho que viver Cristo. Eu não posso viver carros. Eu tenho que viver Cristo.
Amém? Porque senão, meu irmão, é correção, é sofrimento, é dor, porque ele não vai te perder. E a melhor forma de fazer um ser humano se arrepender e fazer um ser humano pensar novamente e voltar a viver Cristo é como? Dor. É o vale, é o deserto. Amém? Mas ele é tão maravilhoso que nós estamos aqui, como eu disse no começo desse culto, depois de 2 anos, já vai para quase 3 anos, tantas famílias mortas inteiras por uma doença mandada pelo próprio Deus, eu não tenho dúvida disso. E aí já tem outra, né? A varíola do macaco, que as pessoas, quando aquela cantora lá, a Ana Paula Valadão, deu uma entrevista falando que a AIDS foi enviada por Deus devido ao pecado da homossexualidade, quase matam ela na internet. E agora Deus fez as pedras clamarem. Fez o Tedros Adhanom, presidente do OMS, não é crente, fez ele emitir uma nota da Organização Mundial de Saúde dizendo: homens que têm relações sexuais com outros homens, diminuam o contato. Porque a varíola do macaco é 90% em gays, homens de 35 anos em média. Então diminuam o contato. Aí vão dizer o quê? Que ele é homofóbico? Depois de passarem 3 anos exaltando a ciência, exaltando a OMS, porque as pedras estão clamando, meu irmão. Se o crente se cala, a pedra clama. Amém? E nós não podemos nos calar. Amém? Glórias a Deus por mais um culto, por nós podermos falar da palavra de Deus, falar do Evangelho de João. Se Deus quiser, estaremos domingo aqui com a segunda parte, a parte 2 dessa série, né? Que nós vamos até a frente. Amém?